Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos mais uma vez reunidos neste Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães, as aulas continuam sendo disponibilizadas para a evangelização e a pré-mocidade no canal do YouTube SEAC Birigui Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Procuremos nos preparar, relaxando nossos corpos e nossas mentes e concentrando nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedindo proteção e amparo espiritual para a nossa reunião. Que os protetores desta casa, Felício Lucchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, nos orientem e nos guiem nesta noite abençoada, nos levando a refletir sobre as lições espíritas que receberemos, que elas possam ficar guardadas em nossos íntimos e sejam aplicadas no nosso dia a dia, para que possamos superar nossas imperfeições e faltas e substituir por virtudes e qualidades, nos tornando pessoas melhores. Que possamos nos unir como uma grande família que somos, para buscarmos a ambientação fluídica nos nossos lares e nesta casa de amor e caridade, neste momento que estamos recebendo bênçãos e fortalecimento mental e espiritual. Que a gratidão a Deus e a Jesus esteja sempre presente em nossas mentes e nossos corações. Que nossos familiares e amigos, onde quer que estejam neste momento, e todos vocês que nos assistem de seus lares, recebam inspiração divina e tenham sempre o melhor em seu convívio familiar, sempre harmonizado e assim unidos e vibrando numa mesma sintonia, seremos cobertos por um manto divino de energias salutares. Que os médicos espirituais derramem sobre nós, nossos familiares e nossos irmãos necessitados, bênçãos curativas para nossos corpos e nossas mentes. Que os enfermos que estão hospitalizados ou em seus lares num leito de dor, recebam a cura e o alívio de suas aflições. Nos momentos de sofrimento, é que mais precisamos da força da nossa fé. Confiar em Deus e em seus ensinamentos e esperar com paciência por tempos melhores. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje teremos a palestra do nosso amigo, do nosso irmão, Dr. Celso Vital, que trará o capítulo 13, que vossa mão direita não saiba o que dá a vossa mão esquerda. Boa noite, Gisele. Boa noite, Amadeu. Boa noite aos amigos que são frequentadores deste canal do nosso Centro Espírita. Essa nossa conversa é sempre uma conversa de instrução. Instrução que nos leva ao conhecimento. Conhecimento
que nos leva à perfeição moral, à perfeição necessária para atingirmos a condição exigida de todos nós quando encarnamos neste mundo material. O objetivo nosso deste canal é despertar a consciência de cada um daqueles que estão em casa. Despertar a consciência para uma das mais importantes leis, das mais fundamentais leis para a nossa vida, que é a lei de caridade. E neste sentido, a lei de caridade é fundamental e essencial para nosso progresso, para a nossa evolução espiritual. Observem que o capítulo referido pela Gisele fala de caridade. E o capítulo 15, logo após, passa o 14 e o 15, ele fala da caridade como símbolo, como bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E nós trouxemos então este tema para que nós possamos depois reler esses 2 capítulos e aprender um pouco mais da nossa doutrina, que é tão importante e tão consoladora para todos nós, especialmente nesses tempos de dificuldade, de pandemia, de dores. Então nós vamos verificar que a doutrina espírita não tem nada de diferente da doutrina cristã, não tem nada de diferente da doutrina de Jesus. E nós precisamos compreender esta lei para aplicá-la em nossa vida, despertar a consciência para as suas exigências, para os seus fundamentos. Vamos tentar definir o que é, à luz dos postulados da doutrina espírita, o que é a caridade. Como é que nós podemos definir, então, a caridade diante dos ensinamentos, dos ensinos de Jesus e da doutrina espírita? Aliás, impende considerar que o nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, magnânimo Allan Kardec, definiu assim a caridade. A caridade é a alma do Espiritismo. Se nós prestarmos atenção, a alma é aquela que dá vida à matéria, dá vida ao corpo. E se a caridade é a alma do Espiritismo, ela dá vida ao Espiritismo. Por isso que é uma doutrina tão consoladora. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Significa a base, o fundamento, a essência de todas as virtudes. Sem ela, sem a caridade, não existem as outras. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Esse é um ponto fundamental. Muitas vezes nós nos falamos, nos visitamos, nos conhecemos, mas falta entre nós, homens, habitantes do planeta Terra, falta a todos nós a compreensão, a inteligência para compreender todos os detalhes desta lei e aplicá-la ao outro, como diz o texto, para com os seus semelhantes, para com o outro, para com o próximo. A caridade é um sentimento que nasce com todos, é natural, é espontâneo. Que nós podemos ver sobre isso? Fui pesquisar e encontrei a seguinte definição: estar caridoso e ser caridoso. É diferente? Estou caridoso quando eu faço a caridade, a solidariedade. E eu sou caridoso. Além de fazer a caridade material, eu me debruço sobre a caridade espiritual, a caridade moral, que é aquela que respeita os postulados da nossa doutrina, respeito aos demais, compreensão, amizade, bondade, benevolência, indulgência. A caridade
é um sentimento espontâneo que nasce conosco e ela é natural. Por isso, despertar da nossa consciência para os postulados da caridade. A caridade é servir sem descanso, ainda mesmo. Nos encontramos com dificuldades, com problemas, com vicissitudes, mas é a caridade associada ao amor universal que transforma as criaturas humanas e as conduz para a espiritualidade plena, qual seja para a evolução, para a condição de espíritos puros. Já fiz referência, mas é importante destacar nessa nossa conversa as formas de se expressar a caridade. Como é que nós podemos nos expressar para dizer que eu sou caridoso? Não que eu estou caridoso. Estou caridoso é quando eu entrego uma cesta básica, um alimento, recorro aos meus bens, às minhas coisas, às minhas partes financeiras para ajudar aquele que mais necessita. E a caridade, o caridoso, a caridade que se expressa pelo respeito, pela indulgência, pela benevolência, pelo perdão, é muito diferente disso. Por isso, a doutrina espírita diz que o campo da caridade é muito vasto. Compreende duas grandes divisões que, em falta de termos especiais, podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Caridade beneficente é aquela que faz a beneficência. E a caridade benevolente é aquela que vem do coração, brota do fundo da nossa alma, ressurge do fundo do nosso entendimento para ajudar aos demais. Especialmente neste período de Covid, nesse período de pandemia, quando muitos necessitam do nosso serviço, nós precisamos estar disposto a servir, porque esta é a nossa grande missão. Aliás, a única missão que nós temos para cumprir, em definitivo e plenamente, é o servir ao próximo, servir ao irmão. E com isso, estaremos evidentemente servindo ao nosso modelo e nosso guia de perfeição, que é Jesus. Quando nós falamos em caridade beneficente e caridade benevolente, nós precisamos pensar muito rapidamente na esmola. A esmola é aquela quantidade, aquele objeto, aquela coisa que se dá para resolver o problema imediato de quem lhe pede uma ajuda. Será que a caridade deve ser por nós reprovada? Será que a caridade é a mesma coisa da esmola? Evidentemente, só por essas palavras que nós dizemos, vocês todos são capazes de discernir. Esmola e caridade não é a mesma coisa. Tem, às vezes, o mesmo efeito, mas não é a mesma coisa. E quem diz isso é o Livro dos Espíritos. Então, se não é a mesma coisa, pergunta Kardec para os espíritos que ditaram o nosso código de moral. Vós reprovais a esmola? E a resposta dos espíritos é não. Não é a esmola que é reprovável. A esmola pode ser dada, a esmola pode ser feita. O que nós reprovamos é muitas vezes a maneira como ela é dada. Muitas vezes a pessoa dá a esmola apenas para se desfazer do irmão, para se afastar do irmão, para se desincumbir de um caso muito pequeno, muito infantil, muito pueril. O homem de bem que compreende a caridade como Jesus a compreendia, vai até o infeliz sem esperar que ele estenda a mão. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Então, o caridoso vai até o infeliz, aquele que está sofrendo, aquele que necessita da nossa solidariedade, aquele que necessita da nossa fraternidade. Ele não espera
o esmoler chegar na porta da sua casa para pedir um pão, para pedir um alimento. Mas ele vai ao encontro do seu irmão, ao encontro do outro. Isso é fundamental para nós entendermos o que é a caridade segundo a doutrina espírita. Essa doutrina espírita, como eu disse inicialmente, está embasada na doutrina de Jesus, na doutrina cristã. Se está embasada na doutrina cristã, os ensinamentos do Cristo e os ensinamentos da doutrina espírita são a mesma coisa. Por isso, Kardec, astuciosamente, perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Eu disse astuciosamente porque ele não queria ouvir a definição de caridade, mas ele queria saber dos Espíritos qual era o fundamento da caridade exercida por Jesus, que atendia a todos aqueles da época dos judeus que estavam em dificuldade, cegos, aleijados, leprosos e todos os mais infelicitados do nosso planeta. A resposta dos Espíritos foi a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Se nós soubermos juntar, desenvolver esses três princípios que estão na caridade, nós estaremos realizando um grande passo para a purificação da nossa alma, para a purificação do nosso coração. Joana de Ângeles define a benevolência como um sentimento de profundo amor pelo seu próximo, de compreensão pelos seus atos. Muitas vezes a pessoa se justifica dizendo: eu compreendo o meu irmão, eu tenho para com ele benevolência, eu tenho para com ele o amor, mas esse amor tem que ser profundo. Não é um simples gesto que significa amor, mas o trabalho, o servir continuamente o irmão que necessita dos seus esforços, da sua inteligência, dos seus bens materiais e às vezes até de um conselho espiritual e moral. Então ela diz que é um sentimento de profundo amor. Enquanto não atingirmos a plenitude desse amor, nós não podemos afirmar que nós somos caridosos. Poderemos estar caridosos, mas ainda não somos. Ainda Joana de Ângeles diz que indulgência é a capacidade de aceitar e tolerar as atitudes alheias, julgando com bem menos severidade os seus erros. Benevolência, indulgência, dois princípios da caridade, como entendia Jesus. Eu vou repetir: indulgência é a capacidade de aceitar e tolerar as atitudes alheias, julgando com menos severidade os seus atos. Se nós fizermos isso, nós estaremos realizando parte da caridade humana, parte da caridade ditada por Jesus. E o perdão? Perdão tão necessário nos dias de hoje. A Gisele falou no início em resignação, em paciência. Nós estamos sem paciência. Nós não temos resignação dos nossos erros, das nossas ofensas. Perdão, então, perdoar é libertar-se, diz Joana de Ângeles. Libertar-se das coisas ruins que nós guardamos, libertar-se do orgulho que fere, que mata, libertar-se do egoísmo, enfim, libertar-se dos nossos erros. Perdão é libertar-se, desvincular-se da raiva e do ressentimento que mentalmente nos prendem ao outro. Quando nós recebemos a ofensa, nós ficamos presos. E se nós não nos soltarmos, não nos libertarmos, isso prossegue pela vida terrena, pela existência terrena e vai chegar na existência futura, na existência espiritual. Quer dizer, nós levamos conosco para a vida futura, para a vida espiritual, tudo aquilo que nós plantamos e que agora estamos colhendo. Então, cuidado com o que você planta para saber aquilo que colherá. Joana de Ângeles ainda, ela diz que o perdão é o auge das conquistas íntimas
que desidentificam o ser das próprias imperfeições, porque se dá conta do quanto necessita ser perdoado naquilo que se refere às próprias fraquezas e delitos que tem cometido. Quantas pessoas cometem infrações, transgressões às leis divinas e se arrepende, mas não se manifesta, não tem resignação, não vai ao encontro do seu irmão para perdoá-lo e espera que ele venha e leva isso para o plano espiritual, para a vida futura. Na verdade, meus irmãos, a caridade, como entendia Jesus, é rodeada de princípios valorosos e fantásticos para a nossa vida. Indulgência, benevolência, perdão são as características da misericórdia divina. Nós compreendemos que Jesus, sendo misericordioso, exerceu em toda a plenitude a benevolência, a indulgência, o perdão. Por isso que essas três qualidades estão estampadas no capítulo que fala da misericórdia divina do nosso Evangelho. Qual é a conclusão que nós podemos, então, chegar a respeito de caridade? Para não nos alongarmos demais e para que fique registrado aqui as palavras necessárias para a nossa compreensão. O autêntico comportamento caridoso é aquele que não espera, ou exige reconhecimento. Muitos de nós doamos a cesta básica e esperamos o reconhecimento daquele que recebeu, da família que recebeu. Muitos vão à televisão, aos órgãos de imprensa e fotografam um cheque poupudo para mostrar que está fazendo caridade. Isso é ser caridade material, isto é, caridade material e não ser caridoso. Então, o autêntico comportamento caridoso é aquele que não espera nenhum reconhecimento, não exige nenhuma recompensa, não exige gratidão por nada. E é justamente esse desapego dos resultados que caracteriza o indivíduo caridoso, pois ele se disponibiliza ao outro pela simples satisfação que isso lhe proporciona. Quando nós somos caridosos, nós sentimos isso dentro de nós. O nosso coração palpita, bate mais forte, o nosso íntimo se manifesta, porque caridoso é aquele que se disponibiliza ao outro pela satisfação de ver resolvido o problema daquele infeliz, resolver aquela infelicidade. Portanto, meus irmãos, meus amigos, para chegar ao final dessas nossas pequenas palavras, a caridade é tão fundamental para o ser humano que ela é uma das leis de Deus para a evolução das criaturas. É por isso que Kardec emoldurou a doutrina espírita com a expressão, com a bandeira, com esta lei fundamental: fora da caridade não há salvação. Não foi sem razão que os espíritos ensinaram isso. E é preciso que nós cumpramos todos esses princípios, esses detalhes, para dizermos que nós somos caridosos e não estamos caridosos. Faça isso aproveitando esse tempo importante da pandemia. Faça isso sempre que for necessário e possível. Doe os seus bens, mas, acima de tudo, exercite a empatia. Coloque-se no lugar do outro. É o princípio da alteridade. Colocar-se no lugar do outro para sentir os seus problemas, para averiguar se há solução para aquele momento aflitivo por qual passa. Então, a caridade é fundamental, é uma lei e merece ser estudada, aprendida, exercitada diariamente nos mais pequenos atos da nossa vida, nas nossas atitudes trabalhistas, sociais, de amizade, enfim, no centro, no templo e no ofício. Todos esses fundamentos são necessários para nos levar à condição de espíritos puros. Espero que tenham
entendido essas nossas palavras e que possam recordar, sempre que forem lidar com essa situação, recordar que a caridade é uma lei natural e deve ser seguida. E quando nós falamos em lei natural, não existe revogação. Ninguém diz assim, eu vou revogar a lei divina, porque a lei divina é eterna, fundamental e perfeita. Muita paz e muita luz para todos que estiveram conosco. Obrigada. Que os nossos irmãos desencarnados sejam acolhidos e recebam o socorro espiritual no plano superior. Que abram seus olhos de espírito e aceitem sua nova condição. Que desapeguem de tudo o que deixaram, de todos o que deixaram no plano terreno e sejam encaminhados aos hospitais e escolas espirituais, onde receberão o medicamento espiritual e luz para a sua evolução. Sigam com os amigos espirituais que estão os acolhendo e recebam esta prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Vamos agradecer as bênçãos recebidas nesta noite e a caridade que estamos recebendo também. E todos juntos, em pensamentos e orações, temos esta grande oportunidade de estarmos aprendendo a doutrina espírita. Vibremos amor ao nosso próximo, à nossa família, aos nossos amigos e irmãos necessitados do pão material e espiritual. Estamos com saudades de todos vocês que estão nos assistindo de seus lares e de estarmos juntos nesta casa. Mas agora é o momento para refletirmos e mudarmos alguns conceitos, valorizando mais as coisas simples da vida. Um abraço, um gesto de carinho, palavras de otimismo e motivação e atitudes fraternais. Devemos nos sensibilizar com as causas dos menos favorecidos e praticar nossas caridades, material, moral e espiritual. O bem que podemos praticar é a linha que guia nosso espírito, é o que diz respeito a quem somos e ao tamanho de nossa fé. Faça da sua fé a sua força.
Deixe que Deus cuide do seu caminho. Confie nele e agradeça sempre, pois tudo o que temos nesta vida é dádiva e oportunidade para evoluir. Busque sempre progredir no caminho do bem. Não esmoreça e faça do bem a sua jornada. Cada novo dia é uma abençoada oportunidade de crescimento espiritual e de iluminação interior. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Para finalizar nossa reunião, teremos a música O Caminho. Uma noite abençoada e uma semana de bênçãos de luz, paz, amor para todos vocês. Sou feliz porque te conheci, és a luz a brilhar em mim, és o caminho, fonte de amor, és belo e puro, consolador. Somos agora os aprendizes, outrora errantes, vindos do além, não mais perdidos, já amparados, abençoados por tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz. Somos agora os aprendizes, outrora errantes, vindos do além, não mais perdidos, já amparados, abençoados por tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz.